Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Hoje nós vamos ler do verso 13 até o verso 17. Tiago 4, 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, nós nos achegamos a Ti nessa manhã por causa da Tua graça, Senhor. Por causa da Tua soberana vontade, que nos acolheu para Ti, nos fez filhos Teus, ó Deus. Senhor, tudo é para o louvor e honra da Tua glória. Que nessa manhã sejamos transformados pela Tua presença. Que pretensiosas arrogâncias, Senhor, que intenções erradas, ó Deus, de fazer o bem somente para nós mesmos, sejam transformadas, ó Deus, em ações de amor, em atitudes que procedem de um coração que teme a Ti, que se preocupa com a Tua vontade, ó Deus, que coloca a Deus como centro das suas vidas. E é isso que nós te pedimos, Senhor, seja entronizado em nossos corações como o centro das nossas vidas. Que como cantamos aqui, que venha a nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. O texto de hoje, ele vai tratar para a gente de um tema bastante delicado, que é a nossa vontade e a vontade de Deus. Como nós conseguiremos harmonizar essas duas coisas? Como saber que aquilo que eu decidi fazer para a minha vida, aquela decisão importante que eu tinha para tomar, estava de acordo com o que Deus planejava para mim? Com aquilo que Ele almejou em seus planos eternos e, portanto, seria aos meus olhos um caminho de felicidade, um caminho de sucesso, um caminho de paz. Como saber? Quantas vezes na vida a gente tem que tomar decisões importantes, ou até decisões menores, né? Como diz o ditado, não sei se é o caso ou se eu compro uma bicicleta, né? Decisões importantes da vida. E quantas vezes a gente gostaria de ter Deus falando no nosso ouvido, escolhe aquilo, né? Ou escolhe isso. E aí a gente poderia ficar tranquilo na decisão que a gente tomou, né? Quantos de nós não gostaria de estar prestando um concurso de vestibular ou um concurso público e esperar o Espírito Santo soprar aquela resposta para você? Marca A, marca B, né? Oh, glória, né? Glorificando e marcando as questões e conseguindo aquela vaga que você tanto almejava, né? Pô, seria muito tranquilo, né? Seria muito bom. Bom, a gente sabe que isso não seria certo. Seria algum tipo de injustiça, de trapaça, trapaça gospel, colar do Espírito Santo, seria um tipo de trapaça gospel, meus irmãos. A gente sabe que é errado. Entretanto, a gente restringe a proibição, digamos assim, de Deus nos soprar a resposta ao vestibular. Mas e as outras áreas da nossa vida, que a gente também tem que tomar decisões importantes, às vezes a gente fica estacionado, parado, esperando Deus falar, é isso, e até lá a gente não se move, né? A gente fica amarrado, sem saber que a gente precisa fazer alguma coisa. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Muitas vezes a gente é tão desesperado para alcançar esse plano divino, oculto, que seja manifesto a nós de maneira clara, que a gente corre atrás de profetas, que vão dizer para a gente o que a gente vai fazer em cada período da nossa vida, que é uma revelação especial,
uma revelação que venha direto do trono de Deus, com muito tremor e muita reverência. Aí a gente pensa, poxa, eu queria, né, que Deus me falasse cada coisa que eu fosse fazer desde que eu fosse pequeno, né, sei lá, com 5 anos de idade, quando você nascesse, né, viesse uma revelação, assim, seus pais registrassem, falavam, ó, com 2 anos, bota esse menino na escola tal, com 5 anos, bota ele para aprender o terceiro idioma dele, sei lá, com 8 anos ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e tudo você, beleza, já tem um caminho trilhado certinho. More nesse lugar, more naquela cidade. Com 14 anos você vai conhecer a mulher da sua vida, só que você não vai casar ainda, mas você já vai saber que aquela ali é escolhida, né? Aí você não precisa nem ter opção, você já tem tudo certo, tudo traçado, o caminho todo bonitinho e pavimentado. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ser um empresário bem-sucedido, que vai ter aquela empresa naquele lugar, que vai ganhar tanto por ano, que vai contratar tantos funcionários e vai embora. Quantas vezes a gente não clama a Deus por ter esse plano reveladinho para nós, né? Isso nos impediria de muitos erros, de muitos tropeços e de muitas atitudes incorretas. Entretanto, pela palavra de Deus e pela experiência própria que Deus nos permite caminhar, a gente sabe que a vida não funciona assim. Que Deus não nos dá esse manual pronto, esse mapa do tesouro, percorrendo cada caminho, cuidado ali com um macaco que vai tentar jogar banana em você naquele caminho. Não tem esse mapa do tesouro. Inclusive, meus irmãos, esse tema que a gente vai tratar é tão delicado e tão profundo que tem vários livros escritos sobre isso. Eu gostaria de indicar um para vocês, depois procurarem, para lerem com calma, que é um livro do Heber Campos Jr., se chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Né? Há praticamente 1 ano atrás, a gente começou esse estudo, né? Na outra igreja, do qual tem muitos amigos presentes aqui hoje. É uma alegria recebê-los aqui, viu, meus irmãos? E a gente estava trabalhando sobre esse livro lá. Mas não se apressa, larga seu celular. Larga o celular. Não compra agora. Pode anotar, gente. Mas não compra agora, meus irmãos. Não pensa que esse livro vai ser o manual infalível que eu falei aqui, ó. Vai ser o mapa do tesouro, tá? Fiquem tranquilos. Vamos deixar antes que a palavra de Deus nos ensine. Vamos nos lembrar que o nosso propósito aqui hoje não é fazer um estudo sobre esse tema, mas sim um sermão expositivo sobre o livro de Tiago. Sobre esse capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, em que Deus manifesta isso para a gente de forma bastante clara sobre o que está por trás das nossas idealizações e qual é a vontade dele para nossas vidas. Amém? Então, abra sua Bíblia novamente, se você a fechou. Nós estamos em Tiago, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 13. Vamos verso a verso agora. O verso 13 diz assim para a gente: Escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, faremos negócios e teremos lucros. Nós temos uma forte ênfase de Tiago aqui nessa passagem, verso 13, verso 16, e o comecinho do verso 5, do capítulo 5, que eu gostaria de ler com vocês já, em que Tiago descreve para nós e condena as atitudes humanas que não levam em consideração a vontade divina. Decisões humanas tomadas única e exclusivamente por presunção e por orgulho, ignorando 2 fatos importantes. Um fato da nossa finitude, que nós somos limitados e que o nosso tempo pode ser mais breve do que a gente espera, e o fato de que os desígnios divinos são importantíssimos para nós, são aqueles aos quais nós deveríamos nos apegar. Se a gente ignorar essas 2 coisas, a finitude humana e os desígnios divinos, nós temos grandes riscos de os nossos planos e projetos estarem sendo única e suficientemente preenchidos para satisfazer o nosso ego e a nossa arrogância. Por isso, Tiago já nos adverte aqui, olha, vocês têm que ficar espertos, vocês ficam falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a advertência de Tiago é especial aqui nesse trecho, principalmente sobre a questão de ser bem-sucedido financeiramente, de ganhar dinheiro. Tudo o que vocês pensam na vida é como ganhar mais dinheiro, Tiago está dizendo para os irmãos. Você só está pensando onde você vai ter oportunidade no ano que vem, quanto tempo você vai ficar lá para fazer aquilo outro, ganhar muito dinheiro e ficar tranquilo, e ter a sua vida realizada, e encontrar ali a sua felicidade. Mas Tiago vai nos dizer que a felicidade não está nessas coisas. Isso é muito importante para a gente estar atento nessa manhã. E é um tema tão importante
que Tiago fala no verso 13, né, sobre fazer negócio e ter lucros, que era a intenção do povo, ao tocar sua vida, isso era a coisa mais importante para eles. Quanto também no capítulo 5, olha, que é o tema da semana que vem, eu não vou expor esse texto, né, mas olha só que interessante. Tiago está trazendo uma exortação contra aqueles que amam o dinheiro, olha só. Escutem agora, ricos, 5:1. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim vocês ajuntaram tesouros, e eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Isso harmoniza, isso conecta para a gente o que Tiago está exortando aqui no capítulo 4 sobre o amor às riquezas. Agora pense comigo, nós temos aí uma possível má interpretação do que Tiago está querendo dizer. Por Tiago condenar a atitude desses homens, tanto no final aqui que a gente leu do capítulo 4, quanto no capítulo 5, nós podemos dizer então que os bens materiais, ou desejar uma vida tranquila, ou ter riquezas, seriam um mal em si mesmo? Pense com muito cuidado sobre essa pergunta, né? Ganhar dinheiro é pecado? Ser bem-sucedido seria pecado? Empreender alguma coisa e ser bem-sucedido, ganhar dinheiro com aquilo em si, seria pecado? Se nós pensarmos que sim, todos nós, meus irmãos, precisamos sair daqui hoje e vender tudo que a gente tem. Vamos lá, já nem entra no seu carro quando você for sair, já anuncia ele. Porque a gente deve pensar então, como Jesus disse ao jovem rico, né? Larga então, vende tudo que você tem e me segue. E aí então, né, você vai ter um lugar no reino de Deus. Será então que essas coisas são más em si mesmo? Eu acho que não. A condenação da Bíblia às riquezas, às posses, é a relação que a gente tem com elas, como nós as administramos e o que nos motiva a correr atrás delas. Tenho 3 textos bíblicos que vão nos ajudar a entender isso melhor, que vão responder então à pergunta: essas coisas em si são más? Não, tá bom? Os 3 textos estão, o primeiro deles em Timóteo. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8 ao 10. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8 ao 10. O que será então que a Bíblia está condenando? Nós vamos ver um texto de Paulo, um texto de Jesus e um texto de Tiago. Diz assim o apóstolo Paulo a Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que o apóstolo está condenando aqui, meus irmãos? 3 coisas, uma em cada versículo. Olha, no verso 8 ele diz para a gente ficar satisfeito com o que a gente tem. Então, a primeira coisa condenável nas Escrituras é a ingratidão ou descontentamento. Dizer, eu não posso ser feliz do jeito que eu estou vivendo. Eu não posso ser feliz com aquilo que Deus me deu. Eu preciso de mais. Eu tenho que abraçar o mundo. O céu é o meu limite. Então, até lá eu não serei feliz. Eu não posso estar satisfeito. Essa é a primeira condenação aqui do apóstolo Paulo, né? E a primeira repreensão, então, contra esse assunto. Não o bem em si, mas o descontentamento com aquilo que Deus nos deu. O segundo ponto, aí no verso 9, nós vemos as motivações do coração, o desejar ficar rico, né, como uma concupiscência insensata e perniciosa. Desejos sobre desejos, sobre desejos, sobre desejos. E o verso 10, ele condena a ganância,
o amor ao dinheiro, ou seja, amores desordenados. O problema é o quanto nós amamos e como nós amamos essas coisas. Enquanto a palavra de Deus nos ensina a amar um ao outro e as pessoas, nós estamos amando as coisas e desprezando as pessoas. O coração no lugar errado é a repreensão do apóstolo Paulo aqui. O outro texto que nós vamos ver, não precisa abrir sua Bíblia, é a parábola do jovem rico. Parábola não, né? A história do jovem rico. Nós conhecemos essa passagem muito bem. E o pano de fundo ali é a pergunta que o jovem rico faz para Jesus sobre como ele poderia herdar a vida eterna. É uma questão da vida futura, é uma questão de estar com Deus pela eternidade. E aí eu vou parafrasear a história aqui para vocês, tá, gente? O jovem rico chega e pergunta, então, o que é preciso para herdar a vida eterna? Quem são aquelas pessoas que estarão lá com Deus quando ele vier e estiver aqui habitando conosco? E aí Jesus responde, olha, são aqueles que obedecem a Deus, né? É preciso obedecer ao Senhor para estar com Ele. Aqueles que o obedecem certamente desfrutarão da comunhão com Ele no mundo vindouro, porque os rebeldes, os desobedientes, os ingratos, etc., e tantas outras coisas, como Paulo diz, serão condenados. E aí, então, vamos pensar no diálogo, né? Jesus disse, olha, os que obedecem a Deus estarão com Ele. Aí o jovem rico vai falar, então basta cumprir os 10 mandamentos e eu estou garantido na vida eterna? Eu imagino Jesus, ó. Teoricamente, sim. Né? Ele, e o jovem rico, então ficou fácil para mim, velho. Isso aí eu já faço desde novinho, cara. Então tô garantido. Beleza, tô dentro. Aí eu imagino Jesus. Faz mesmo? Eu já fico, faço, com certeza. Jesus, então vamos ver. Então só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e me segue. Aí o jovem rico, não, aí não dá. O texto fala que ele se entristeceu profundamente e aí abandonou Jesus. Não conseguiu largar. Como através do desafio que Jesus propôs para o jovem rico, nós vemos que de fato ele não guardava os mandamentos. Porque nós temos pelo menos 3 transgressões nessa atitude do jovem rico. A primeira delas é uma transgressão ao primeiro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. E de fato ali para o jovem rico, a riqueza que ele tinha era algo mais importante do que o próprio Deus. Talvez não só as moedas que ele poderia contar no seu cofre, como o tio Patinhas, mas a segurança que as riquezas lhe davam. A estabilidade, falar, não, enquanto eu tiver isso, eu não vou ter problemas na minha vida. Eu posso adoecer porque eu pago um médico. O meu país pode entrar em crise porque eu tenho ainda uma reserva financeira, então eu estou tranquilo, eu estou suave. E essa é a advertência de Jesus contra ele, né? Ele já quebrou o primeiro dos 10, né? Não terás outros deuses diante de mim. E os maiores dos mandamentos também foram juntos no mesmo pacote. O maior dos mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças, ou com todo o teu poder. Esse jovem claramente, né, não estava amando Deus mais do que aquilo que ele tinha. Não era com todas as suas forças, com todos os seus recursos, né? De boca ele até declarava, não, eu obedeço a Deus, eu amo a Deus, mas na prática aquilo não se provou verdadeiro. E o segundo mandamento maior como esse, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu posso me preocupar a tal ponto de abrir mão de tudo que eu tenho para que outras pessoas tenham uma vida melhor. Para o jovem rico, não. Para mim, não. O importante sou eu. É a minha segurança, é a minha estabilidade. Então, que triste, né, Jesus? Que pena. Tchau, né? E vai embora. A história dele revela para a gente, meus irmãos, para todas as gerações que leem as Escrituras há mais de 2000 anos, né, que os amores desse jovem estavam desordenados, que a relação que ele tinha com a riqueza era incorreta, não que a riqueza em si, ou o recurso em si, fossem incorretos. Ou seja, orientar a sua vida como se o único propósito da existência fosse quanto dinheiro você pode ganhar, é o problema, não o lucro em si. E a gente volta para o texto de Tiago, que é a terceira passagem que vai mostrar para a gente que o bem em si não é um problema. As coisas que Deus criou são neutras e muitas vezes ele declara boas, né? Portanto, o uso que a gente faz delas e as motivações que a gente tem para buscá-las é que são incorretas. Tiago diz isso para a gente no verso 16 do capítulo 4, onde nós estávamos agora mesmo. Tiago 4,16. Agora, entretanto, vocês se orgulham
das suas arrogantes pretensões. Que pretensões? Do verso 13, gente. Eu vou levantar amanhã, vou realizar, vou me mudar para lá, vou passar tanto tempo, vou fazer negócio e vou ter lucro. Tiago chama isso de arrogantes pretensões. Todo orgulho, e de orgulho, semelhante a esse, é mau. O que é condenado aqui no texto, então, portanto, são as pretensões arrogantes e o orgulho em si. E considerando, então, meus irmãos, tudo isso que nós vimos em Timóteo, no Evangelho e aqui em Tiago, nós podemos resumir que esse amor desordenado é a semente da idolatria. É nós colocarmos algo como um alvo para as nossas vidas que é mais importante do que o próprio Deus. E é o mais estranho disso, é que nós fazemos normalmente de ídolos coisas boas que Deus nos deu. Nós pegamos, uma coisa boa que Deus criou para ser desfrutada e através dela Deus ser glorificado e nós tornamos essa coisa como um fim em si mesmo, como uma coisa última e a transformamos em deuses. E os deuses exigem sacrifícios. Então a nossa vida, a gente vai começar a fazer sacrifício num monte de coisa para alcançar aquele objetivo específico, que é o seu ideal de felicidade. É quando a idolatria está quando a gente diz, só serei feliz quando... O que você completar essa frasezinha provavelmente é o seu ídolo. Só serei feliz quando tiver aquele emprego, quando eu me casar, quando meus filhos estiverem formados, quando eu me mudar para outro país e ganhar muito dinheiro. Será mesmo? Paulo já nos advertiu aqui para estarmos contentes com o que nós temos e com a situação que nós vivemos hoje. E aqui no texto fica claro para a gente que quando esses ídolos são nossos próprios desejos, é o egoísmo, é a nossa vontade exacerbada de realizar o que eu quero e o mundo que se lasque para lá, nós, então, desprezamos, quando eu quero viver para satisfazer meu desejo, eu estou desprezando a existência de Deus. Eu estou desprezando as exigências de Deus que são melhores e superiores para saber como eu devo viver e o que eu devo amar. Então eu ignoro isso e falo, não, Deus fica de lado ali, eu quero fazer isso, eu quero realizar aquilo, e se Deus puder me ajudar, bem, se Ele não me ajudar, eu vou sem Ele. Contra isso, Tiago tem 3 respostas, 3 advertências para quando nós estamos pensando dessa forma obstinada, orgulhosa, pretensiosa e arrogante, que são os 3 versos que a gente não analisou ainda, verso 14, verso 15 e verso 17. Nós podemos resumir essas 3 ideias da seguinte forma. Primeiro, o remédio contra a ambição arrogante, primeiro é nós nos lembrarmos de que a vida é breve e incerta. Lembre-se que a vida é breve e incerta. O segundo, considere a vontade de Deus em tudo o que você planeja e realiza. E a terceira, viva para fazer o bem. E nesses 3 pontos nós vamos caminhar agora o nosso sermão para entendermos o que Tiago quer dizer com isso. Verso 14. Lembre-se que a vida é breve e incerta. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Vocês são como neblina, não sabem o dia de amanhã. As Escrituras, meus irmãos, nos dizem muito sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Ele está fazendo no mundo, o quanto Ele é glorioso, magnífico, maravilhoso, soberano, eterno, insondável, Espírito, Santo, poderoso, majestoso. E em alguns momentos a Bíblia vai nos associar a esses aspectos do caráter de Deus, mas obviamente em aspectos inferiores, quando Ele nos chama de sua imagem e sua semelhança, não é verdade? O Salmo 8 vai dizer que o Senhor fez o ser humano um pouco menor do que Deus, acima de todas as outras coisas criadas. O ser humano é a coroa da criação. Entretanto, esse não é o nosso estado atual, pleno no dia de hoje. Nós temos uma imagem de Deus fragmentada, manchada por uma coisa chamada pecado. E o pecado que nos manchou, ele afetou toda a existência humana. Ele afetou toda a criação, de maneira que a Bíblia também nos lembra que nós somos pó, e ao pó voltaremos. Que aqueles que foram resgatados pelo Evangelho contêm um tesouro em vasos de barro. E nos lembra também que a nossa vida é como a neblina, como o vapor, como a fumaça. Obviamente, Tiago, ao usar esse texto, está parafraseando o livro de Eclesiastes, em que no capítulo 1,
o Salomão, né, diz ali que tudo é vaidade. É o mesmo termo, vaidade, vapor, neblina. Tudo que a gente se esforça e gasta a nossa vida para correr atrás e dizer, vou ser feliz quando eu pegar isso. Na hora que a gente chega, desaparece. É como areia entre os dedos, é como água, se tentar segurar a água na mão. Não dá, escapole. E com isso, Tiago está comparando a nossa vida. A vida humana, meus irmãos, é instável dessa forma. Então, como a gente pode ter a pretensão de traçar um plano para a sua vida e dizer, vai acontecer isso, no ano tal eu vou juntar tanto, vou realizar e etc., vou fazer acontecer. Quantas vezes, né, a gente vê pessoas traçando um ideal de felicidade em que colocam em outro país, por exemplo, não, vou viajar para os Estados Unidos, porque aí lá eu vai ter tudo certo, né? Lá eu vou ser feliz, lá eu vou ganhar muito dinheiro, vou fazer o que eu gosto, vou ter uma vida tranquila. Olha o meu amigo fulano de tal que foi, tá com um carro tal, olha aqui, ó, beleza, então eu vou também, meu ideal de felicidade vai ser esse, né? Ué, que bom, irmão, você vai lá legalizado, vai tirar o visto, né? Vai trabalhar, vai estudar, fazer tudo certinho. Aí não, né, irmão? Aí não, né, irmão? Que isso? Sabe que não é assim que funciona, né? Não sei que não é assim que funciona. Não é assim que deveria ser. E tantas outras coisas na vida que a gente corre atrás e fala, é isso, vou fazer e vou acontecer. A exortação de Tiago é como a gente pode ter a pretensão de determinar para as nossas próprias vidas e ainda para Deus, dizer, Deus, vai ser assim. Meu ano de 2025 vai ser assim. Então eu escrevi, eu determinei, eu profetizei. Como a gente pode fazer a Deus as nossas exigências de uma vida feliz e dizer que vai ser assim ou assado no tempo determinado por mim, se não depende nem de você, aliás, se não depende de você nem mesmo se manter vivo no dia de hoje? Você pode escolher se o seu coração vai continuar batendo daqui a 1 minuto? É uma escolha? Se o seu cérebro vai desligar, vai parar de fazer as conexões que ele precisa fazer para você se manter vivo? Se na hora de ir embora aqui, Deus o livre nos guarde, acontece um acidente, a vida passa assim. 70 e 80 já é canseira e muito, né, Carla? Porque muita gente é ceifada antes disso. Então, quem somos nós? Se a gente não pode nem se manter vivo, não cabe a nós, cabe a uma graça de Deus que nos sustenta, que sopra sobre nós o seu Espírito e nos dá o fôlego de vida. Nós deveríamos olhar para essa passagem, então, com humildade. E isso deveria chocar as nossas expectativas do que é ter uma vida feliz. Eu me lembro, meus irmãos, e talvez todos nós tenham passado situações difíceis no ano de 2020, né? Durante a pandemia. Quantos planos nós não tínhamos e foram abortados? Quantos projetos que foram frustrados? Quantas pessoas que nós tínhamos próximos e foram ceifadas? Muitas pessoas que trataram a situação com arrogância, né? Tiveram graves consequências. Nós temos casos de pastores que se recusaram a fechar suas igrejas e irmãos morreram, e até pastores morreram. Eu lembro de um caso lá no Citrolândia, região de Betim, que o pastor morreu, porque ele não se recusou a fazer os cultos. Falta de humildade, de falar, não, eu planejo fazer isso, é isso que eu vou fazer e pronto, né? A gente tem que ser humilde e reconhecer que muitas vezes nossos planos vão ser mudados pelo próprio Deus, e a gente tem que saber abraçar isso em paz e em humildade. Pensa na catástrofe no Rio Grande do Sul, né? Nas enchentes, há pouco tempo atrás. Quantos planos essas pessoas tinham, né? Acabou, a água levou tudo embora. Então essa é a vida humana, é como neblina. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O primeiro remédio, então, contra a presunção é lembre-se da finitude. Lembre-se da nossa limitação. Isso não quer dizer também, meus irmãos, por outro lado, que já que eu não sei o que Deus quer de mim, eu tenho que ficar alerta, né? Se eu vou morrer ou não, eu vou ficar então com um monitor, né? Cardíaco ali, fixado no corpo, parado, sentado lá na minha casa. Baixou. Meu Deus, vou fazer mais nada, vou ficar paralisado na vida, né? Como diz o outro lá, vou ficar sentado num apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Não faça isso. Deus quer que a gente caminhe, que a gente ande em direção aos planos que nós traçarmos de acordo com a vontade dele, ou seja, os planos dele para nossas vidas. E aí nós chegamos no segundo remédio de Tiago, na segunda advertência para nós, que é o verso 15.
no qual nós podemos extrair a ideia: considere a vontade de Deus naquilo que você planeja e naquilo que você realiza. Como assim, Emerson? Olha aí o texto. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Está aí uma boa atitude humilde que a gente acabou de aprender do verso 14. Quando a gente chega diante de Deus e lembra que a gente é pó, que a gente é fraco, que a gente é neblina, eu falo, poxa, então eu acho que eu devia olhar para a vida com mais reverência, lembrando que a vida é dádiva, né? Tudo que eu tenho aqui foi o Senhor que deu. Esse texto que o Tiago leu de Crônicas aqui, maravilhoso, né, gente, na hora do ofertório. 1 Crônicas 29, 10 e diante. Maravilhoso. Porque ele diz disso, né? Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, é Deus que deu para a gente poder fazer e para a gente poder ter. Então é uma lição de humildade, olhar para tudo que a gente vai realizar e pensar, será que Deus quer isso? Se Deus quiser, eu farei. Se Deus quiser, não só viverei, né? Como também realizarei isso e realizarei aquilo. Será que Deus quer isso? A gente deve pensar. Será que Deus estará comigo naquilo que eu realizarei? Ou será que Deus já está comigo naquilo que eu estou fazendo? São perguntas que devemos considerar. Se lá no verso 14, eu acredito que Tiago tenha parafraseado Eclesiastes, eu acho que aqui a ideia dele tem parafraseado, tem citado indiretamente, né? A Provérbios 3:6, que diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Tem uma versão muito interessante da Sociedade Bíblica Portuguesa que diz assim, olha, desse trecho: apoia-te nele, no Senhor, em tudo que empreenderes, e ele te mostrará como deves agir. Olha que interessante, né? Acho que essa é a ideia, né? Reconhece Deus, coloca Deus para dentro de tudo que você faz, e aí vê se encaixa, se aquilo que você faz vai continuar fazendo sentido, ou se era uma coisa pecaminosa, arrogante, né? Que Deus tem que dar licença para você fazer aquilo. Agora, se você consegue trazer Deus para isso, em tudo que você empreende, você coloca o Senhor, os seus caminhos serão direcionados por Deus. Você tem grande chance de estar fazendo a vontade de Deus. Ou seja, empreenda, não fique parado. Haja, caminhe, mas coloque Deus em todas as suas realizações. E outra coisa, gente, desse verso muito importante da gente falar sobre o se Deus quiser, é que o se Deus quiser não é um amuleto, tá? Não é uma palavrinha mágica em que você pode usar para dizer que você é uma pessoa espiritual e a outra pessoa não, né? Você fala, não, semana, sei lá, vou fazer... Amanhã eu vou trabalhar. Segunda-feira eu vou trabalhar. Irmão, que Deus abençoe, irmão, beleza. Aí vem o outro irmão e fala, não, irmão, segunda-feira eu também vou trabalhar, se Deus quiser. Fala, não, realmente, esse irmão é espiritual, né? Aquele ali, coitado, pensou só na dificuldade do trabalho, né, e tal, nem colocou Deus na situação. Não é isso que o Tiago está falando. Não é para a gente usar essa palavra como um mantra, como um amuleto, como uma palavra mágica, para nos considerarmos espirituais quando falamos isso e considerar o outro um lixo quando ele não usa isso. E também, se Deus quiser, não é para a gente também desculpa para falhar nos compromissos. Como assim, irmão? É a mesma coisa do que eu falei aqui, só que agora eu vou colocar o culto. Até domingo que vem, irmãos. Deus abençoe aí e tal. Até domingo que vem, se Deus quiser, Emerson. Sim, amém, é verdade, né? Mas o que esse que Deus quiser quer dizer às vezes, incorretamente? A pessoa está falando, ó, quer dizer que, sim, se eu ficar com sono demais, se eu tiver com gases, sei lá, se vai passar o jogo do que eu quero ver e tal, assim, aí não deu, não vim, né, irmão? Aí Deus não quis, né? Deus não quis, deu ruim, né, irmão? Falei se Deus quiser, eu não falei que eu ia, né? É uma dúvida no compromisso que você assume, né? Imagina só, você está fazendo um casamento, chega para os noivos e fala, você aceita fulano como sua legítima esposa? Se Deus quiser. Estranho, né? No mínimo estranho, isso aí. Quer dizer que a pessoa está se isentando, né? Não está muito certo, não. Com certeza Deus quer que você diga sim para sua esposa. Assim como com certeza Deus quer que você venha no culto domingo que vem, né? Por quê? Ô, Emerson, agora você está começando a ousar demais aí, irmão. Está ficando soltinho, né? Não, meus irmãos. Como eu posso afirmar com tanta propriedade que é a vontade de Deus que nós venhamos aos cultos com regularidade? Por que eu posso dizer isso? Porque
Aí vem um ponto-chave, importantíssimo, né? Que o livro vai ajudar a gente, o livro que eu indiquei no começo. Porque Deus tem uma vontade explícita, revelada, clara para todos aqueles que a buscam e querem conhecê-la. E essa vontade é essa aqui, ó. Bíblia, palavra de Deus. O que Deus fala, que a vontade dele manifesta a nós. Então, se eu quero saber se Deus está de acordo com alguma coisa, eu procuro aqui. E o que a Bíblia diz sobre congregar? Que nós não devemos parar de congregar. Não deixem de congregar, como fazem alguns, Hebreus 10. Outros pontos das Escrituras também, que às vezes não são ordenanças diretas, mas vão nos dizer sobre a vida em comunidade. E o quanto a gente deve almejar e ansiar por essas coisas, como o Salmo 84, né? Eu desejo, Senhor, estar na sua casa. Para mim vale um dia na porta da casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu amo a casa do Senhor, a tua habitação, Senhor. Até os pássaros encontraram lugar aqui, por que eu deveria encontrar meu lugar em outro lugar? Salmo 84, um princípio de que sim, Deus ama a congregação dos santos. Deus ama que nós estejamos em comunhão e venhamos com regularidade aos encontros da igreja. Agora, muitas vezes nós usamos o se Deus quiser, aí sim no sentido correto, porque Deus também possui uma vontade que é oculta para a gente. Que a gente não entende plenamente o que Deus quer nessa situação. Aí o exemplo do culto, por exemplo, né? Não, semana que vem eu estou aí se Deus quiser, né? E aí vai você quebra a perna, sei lá, algum parente seu falece, você tem que ir lá no velório, né? Aí a gente entende que Deus quis que naquela situação específica você não viesse, porque Ele te impediu de vir. A gente tem que vir com a disposição, então, não, eu vou fazer todo o possível para estar aí, porque eu sei que é a vontade de Deus, então se Deus quiser eu estarei lá, quer dizer, farei tudo possível para estar. Agora, por motivo de força maior, que é o próprio Deus, se eu não puder estar, meus irmãos, né? No outro eu estarei, se Deus quiser, né? Essa vontade oculta de Deus, meus irmãos, são seus decretos divinos. É aquele livro que Deus falou que escreveu sobre a nossa vida, né? Com tudo traçado já do que vai ser, do que não vai ser, e a gente fica almejando esse outro livro, né? Esse aqui não. Esse a gente não quer. A gente quer esse livro secreto. Cadê? Cadê o livro secreto de Deus? Eu quero é ele. Quero saber cada plano, cada detalhe da minha vida. Sobre esse livro, digamos assim, sobre essa vontade de Deus, é o que Deuteronômio nos diz. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas Ele deu a nós. Então, nos contentemos com isso, meus irmãos, ao pensarmos sobre o que Deus quer para as nossas vidas, o se Deus quiser. Explicando mais ainda essa situação, que eu acho importante a gente entender, e já falta só um ponto para a gente encerrar também. Colocar a condição se Deus quiser em tudo que fazemos significa realmente pensar sobre o que fazemos e onde Deus se encaixa naquilo. Se Deus quiser, entre aspas, é então ter uma mente transformada. É pensar em Deus em todo o tempo enquanto elaboramos os nossos projetos de vida e planos. Pensa só as situações da vida que a gente está sempre pensando, né? Como o meu trabalho realiza a vontade de Deus no mundo? Pare e pensa sobre isso, meus irmãos. Se você nunca pensou, pensa nisso hoje. Pensa nisso amanhã, quando você acordar desanimado para ir trabalhar. Como o meu trabalho pode realizar a vontade de Deus no mundo? Como escolher onde eu vou morar influencia nisso? Como decidir com quem eu vou casar ou se eu nem vou casar? Que curso eu vou fazer? Qual faculdade eu vou estudar? Ou se eu nem vou fazer faculdade? Traz Deus para dentro. Como Deus é glorificado através daquilo que eu faço ou que eu não faço? Será que eu escolho o emprego X ou o emprego Y? Qual atividade física eu vou realizar? Como deve ser meu descanso? Com que eu vou gastar meu tempo de lazer e de entretenimento? Tudo isso, meus irmãos, são questões que Deus se preocupa e que a gente deve trazê-lo também, se Deus quiser. A vontade de Deus nessas coisas também são importantes. Vocês já ouviram alguns líderes, né? Assim, às vezes coaching, pessoas que orientam, né? As pessoas a fazerem planos, a orientarem suas vidas, dizerem, por exemplo, escreva o que você pretende fazer da sua vida até daqui a 5 anos. Já viram isso, né? Planeje sua vida, onde você gostaria de estar ou como você gostaria de estar daqui a 5 anos, né? Uma igreja onde eu fiz parte durante um tempo, eles ensinavam isso pra gente, eu era jovem ainda, adolescência para juventude ali, e eu achei aquilo interessantíssimo, né? O pastor ensinando isso. Eu falei, poxa, eu vou fazer mesmo, né? Eu lembro de escrever num caderninho coisas que eu achava que conseguiria alcançar nos próximos 5 anos da minha vida. Isso me ajudou bastante a me manter focado, a tentar buscar a vontade de Deus para aquelas coisas, né? E aí eu listei um monte de coisa. Eu queria aprender a tocar violão,
queria namorar e casar, queria fazer seminário, queria fazer faculdade, queria estudar um outro idioma, né? Umas coisinhas bem, bem normal da vida mesmo, né? E eu posso até tentar me orgulhar e dizer, não, tudo isso que eu coloquei no meu plano, eu busquei de Deus antes. E coloquei só o que Deus me ordenou colocar. Não, coisa que eu queria namorar, pô, eu queria porque eu estava carente, né? Aprender violão para ser legal, para tá legal na turma, poder sentar na roda, tocar um violão, né? Mas, digamos que Deus, providencialmente, né, entrou nesses planos também e permitiu que muitos deles se realizassem. Outros não. Outros não aconteceram não, gente. Por exemplo, né, eu sonhava ser um rabino, né? Liderar uma sinagoga judaico-messiânica na cidade tal de Israel. Eu queria me mudar para Israel, poxa, aqui não vale, aqui é pouco. Aqui é pouco, tá verde demais, eu quero deserto, eu quero sol na muleira, né? Quero falar hebraico e morar lá, meu amigo. Converter muitos judeus para a glória do Senhor e minha também. E então chegou um momento, eu lembro na minha vida, que eu estava noivo da Natasha já, e juntei um dinheiro, né, para casar, obviamente. E aí ia ter uma viagem para Israel, né, aqueles passeios famosos. Falei, eu vou nesse. E aí fui conversar, né, amor, tô querendo ir para Israel, você sabe do meu chamado, minha vocação, como eu tenho traçado a minha vida para isso, já tinha feito seminário, e etc, um monte de outras coisas. E falei, mas se eu for, eu vou ter que começar a juntar dinheiro pra gente casar depois de novo. Tô casado, graças a Deus, há 16 anos. Glória a Deus por isso. E não me arrependo da minha decisão, viu, gente? Não me arrependo. Mas isso mostra como os nossos planos, às vezes, né, não estão muito orientados com a vontade de Deus, e às vezes Deus vai nos frustrar nos planos que estabelecemos, né? Mas muitas outras coisas deram certo, para a glória de Deus. Então, qual o critério para eu saber se o plano que eu bolei está de acordo ou não com a vontade de Deus? Será que tem algo objetivo na palavra de Deus que me indica, né, que eu posso pegar a Bíblia e dizer, e pegar a situação que eu vou viver, eu pego a Bíblia e comparo e falar, porque a Bíblia disse isso, então eu devo fazer isso, ou porque a Bíblia diz isso, então eu não devo fazer aquilo. Será que tem isso? Tem. É o verso 17. Olha aí de Tiago. Tiago 4:17. Que é o nosso terceiro ponto. Viva para fazer o bem. Viva para fazer o bem. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. De duas, uma. Ou Tiago cansou de falar do assunto que ele estava falando e mudou bruscamente de assunto no verso 17, como ele vai fazer algumas vezes no capítulo 15, tá? 5, espere que vai chegar daqui a pouco. Ele vai mudar de assunto do nada. Ou o verso 17 tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora. Bom, mas o que fazer o bem tem a ver com vontade de Deus, com a minha pretensão e com não sei mais o quê? Tem tudo a ver, meus irmãos. A Bíblia de vocês tem uma conjunção aí no começo do verso 17, uma conjunção coordenativa, conclusiva, portanto. Quer dizer que o portanto é a conclusão de tudo que foi falado antes. Tiago está amarrando os temas. E cada palavra na Bíblia é inspirada por Deus, viu, meus irmãos? Cada uma, então, conectou. O que isso quer dizer? Que o verso 17 é o ponto alto do nosso texto. É o ponto alto do nosso sermão. Como assim? Como a gente relaciona, então, fazer o bem com tudo que a gente pensou até agora? Irmãos, retomando o que a gente falou e chegando no fazer o bem, né? Viver para satisfazer apenas a nossa vontade é presunção ambiciosa, pretensão arrogante, é orgulho, é idolatria. Traçar um plano de carreira visando única e exclusivamente o lucro é condenável. Buscar uma formação ou uma profissão que somente você está pensando ali quanto dinheiro isso vai me dar para eu ser feliz é pecaminoso. Se casar com alguém só porque ele tem muito dinheiro, pecado. Homem, se casar com uma mulher só porque ela é bonita, pecado. Intenções pecaminosas. Portanto, com que trabalhar então? Como estudar? Onde morar? Ou com quem me casar de acordo com a vontade de Deus? Alguns pontos importantes. Primeiro,
Busque diante de Deus discernimento, para se aquilo que você está fazendo está alimentando um ídolo. É um ídolo do seu coração. Pensa só, o que você faz está visando o sucesso, o dinheiro, o prazer. Se é só por isso que você vai fazer o que você vai fazer, questiona, meu amigo. Peça a Deus discernimento, que tem grandes chances daquilo ser um ídolo. Porque o que pode estar por trás disso? Um desejo de felicidade na coisa em si, não em Deus. Só serei feliz em outro lugar, só serei feliz em outro tempo, só serei feliz quando eu tiver muito dinheiro. Agora, como seria a nossa vida, por outro lado, discernindo a vontade de Deus, se a gente colocasse Deus e o seu reino como alvo dos nossos planos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então tá, é isso que eu estou buscando ao ir trabalhar de manhã. É isso que eu estou buscando quando eu vou escolher uma formação que eu vou fazer. É isso que eu estou buscando na pessoa com quem eu estou me relacionando. Se a gente levasse isso em consideração, a gente trabalharia com aquilo que trouxesse maior resultados para o bem comum. A gente estudaria para nos tornar capacitado a ajudar o maior número de pessoas com aquilo que a gente aprender. Escolheríamos onde morar não por status, mas por podermos influenciar a nossa vizinhança com o evangelho e com ações de amor na nossa comunidade. Escolheríamos o nosso cônjuge não pelo dinheiro ou pela beleza, mas com o intuito de crescermos juntos na graça de Deus e ver o caráter de Cristo formado um no outro. Esse deveria ser o propósito. Tem um bem por trás, entendem? É isso que Tiago está nos guiando aqui no verso 17. Existe um benefício, existe uma ação boa realizada através da intenção planejada. Obviamente, né, isso não quer dizer, então, que só é um bom cristão aquele que é assistente social, que é missionário, que é pastor, que é um médico sem fronteiras. Esses são os top, né? Esses são crente mesmo. Não. Você pode ser crente no seu trabalho, seja ele qual for, desde que ele não seja um trabalho pecaminoso, né, meus irmãos? Estamos falando aqui de coisas que a Bíblia condena claramente, né? A prostituição, a aposta, o engano, né, naquilo que você faz. Tudo isso são coisas proibidas pelo Senhor, mas se não são coisas proibidas, não importa. Independente do que você faz da vida, você pode viver de acordo com o Evangelho. E o Evangelho nos diz, viva para Deus. É isso que a gente tem que ter em mente. Viva para Deus e para o seu próximo. Esse é o bem que Deus quer que a gente realize. Então, nada do que você faz nessa vida será sem valor. Viva para Deus e para o seu próximo. Faça o bem. Então, nada do que você faz nessa vida será sem propósito. Se podemos dizer que, então, nossas decisões podem ser tomadas de acordo com um princípio, eu inventei esse termo. Então, o princípio regulador da vida deveria ser: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso deve regular os seus desejos, as decisões que você tem para tomar, porque essa é a vontade expressa de Deus nas Escrituras. Deveríamos viver para fazer o bem, não para ganhar dinheiro, nem mesmo para nos sentirmos bem. Devemos viver para o que Deus declarou para nós o que é bom. E eu encerro com 2 textos bíblicos, meus irmãos. Um deles está em Miqueias, capítulo 6, 8. Vou pedir o pessoal para projetar aqui para a gente. Miqueias 6, 8. Vou ler naquela ali. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça e ames a misericórdia, que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Está aí o princípio regulador da nossa vida. Estou para tomar uma decisão, quero pensar sobre o que eu tenho para fazer, escolha por aquilo que promoverá o bem, que promoverá a justiça, o amor, a misericórdia e a humildade. Deus deixou isso claro e mastigado para a gente. Ele declarou ao homem o que é bom e o que ele pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente.
para com o Senhor teu Deus. Pensa, meus irmãos, através daquilo que vocês fazem, como Deus está sendo glorificado naquilo. Ou como ele pode vir a ser glorificado através daquela realização que você vai fazer. E aí você tem um grande sinal de que Deus estará com você nisso. E o último texto para a gente encerrar, Provérbios capítulo 16. Pode abrir sua Bíblia lá, a gente vai ler esse texto e vamos orar. Que tem tudo a ver com a passagem, meus irmãos. Provérbios 16, 1 a 9. 1 a 9. Provérbios 16, 1. Diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Ou seja, nossas intenções são as melhores possíveis. Quando a gente escolhe o que vai fazer da vida, né? As melhores possíveis, entre aspas. Mas o Senhor sonda o espírito. Deus vê a sujeirinha que está por trás dessa nossa pura intenção. Qual a solução para isso? Então, entregue as suas obras ao Senhor. Entrega. Chama Deus para aquilo que você está fazendo. E o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Até o ímpio, Deus fez para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que esse não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Olha esse verso também. Tema ao Senhor e você não vai fazer o mal. 7. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. 8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. E por último, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Amém, meus irmãos?